Nós seres humanos temos muitas necessidades. Essas necessidades, elas vêm mudando ao longo do tempo, ao longo das eras, né? Elas sempre vão evoluindo. E por isso existe a necessidade de inovação. Então eu escolhi esse assunto para falar hoje nesse vídeo. Quando nós falamos de inovação, não é algo tão simples, não é algo tão fácil de ser falado, porque existe uma perspectiva diferente de inovação no ponto de vista de cada pessoa, de cada profissional, de cada ser humano, não é? Porque cada um tem uma visão de necessidade, cada um tem uma visão de mercado, enfim. Mas eu gostaria de falar sobre inovação dentro da perspectiva nossa aqui, perspectiva nossa de Brasil, a nossa perspectiva aí de como o Brasil se comporta em relação à inovação, né? E aí eu quero deixar bem claro que tudo que eu vou falar aqui é uma questão de opinião minha, tá? Eu vou estar falando dentro do meu ponto de vista, dentro daquilo que eu conheço, né? Dentro das consultorias, dentro das viagens que eu já fiz, dentro das inúmeras empresas que eu já visitei. Uma coisa que nós podemos perceber é que existe sim no Brasil uma certa resistência à inovação, né? Aí o pessoal fala para mim, não, impossível, né? As empresas elas querem inovar, elas querem fazer as coisas de maneira diferente. Olha, a empresa como instituição, às vezes ela até pode querer, ela pode colocar isso lá no seu manualzinho, lá nas suas ideias, nos seus objetivos, nas suas metas lá, né? Porém, quando nós vamos para a prática disso, não é algo tão comum e tão corriqueiro quando a gente imagina, né? Nas minhas andanças por aí, o que eu mais vi foi líderes, né, gerentes, pessoas que poderiam fomentar a inovação nas indústrias, ser os primeiros a barrar essas inovações. E como que eles barram? Eles barram pelo seguinte motivo. Quando eles começam a ver ali o colaborador ali com uma ideia, com uma criatividade, pensando em algo diferente, ele tem algumas reações, né? Alguns líderes têm, a maioria tem. A primeira reação que ele tem é, poxa vida, aquele colaborador está dando uma ideia, deixa eu dar uma olhada. E quando ele olha a ideia, por mais que a ideia seja boa e que ela vá trazer transformação no produto ou no processo, né? O que acontece? Ele começa a criar resistência por alguns motivos. O primeiro dele talvez seja ciúme, né? Por que eu não tive essa ideia antes? O segundo motivo talvez seja, poxa vida, é uma ideia legal, tal, mas putz, vai dar muito trabalho para implantar, e aí eu que vou ter todo o trabalho ali para desenvolver junto com essa pessoa. Então ele começa a criar dentro de si, e eu não estou falando que ele pensa isso de propósito, tá? Isso acontece de forma natural. E ele começa a podar as ideias, e aí o colaborador, as pessoas que têm as ideias, eles acabam não indo adiante com novas ideias, e aí a criatividade ela começa a ser um pouco minada. Sem contar que nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, desde criança, nós já somos minados contra a criatividade, né? Eu tenho um filho pequeno e às vezes eu cometo alguns erros com relação a isso, né? O meu filho, essa semana, para você ter uma ideia, ele pegou um carvão, ele é muito inteligente, né? Ele pegou um carvão e ele pensou, poxa vida, isso aqui dá para escrever. Então o que ele fez? Ele foi lá no quintal, né? Pegou o carvão, olhou para a parede e viu aquela parede enorme, né, do muro. E pensou bem assim, poxa vida, se tem um muro eu posso fazer minha arte, né? E aí o que eu vou desenhar? Ele foi lá e desenhou alguns desenhos, escondido, é óbvio, né? Quando ele veio todo feliz, sorrindo, ele veio todo sorridente para mostrar para mim, pai, olha o que eu fiz. O meu primeiro, no impulso, foi ficar bravo com ele. Falar, não, mas por que você escreveu na parede com carvão, tal? E aí depois eu olhei o desenho dele, tava uma banana perfeita, ele desenhou muito bem uma banana, ele fez uns desenhos bonitinhos. E a minha primeira reação foi de bloquear a criatividade dele. Depois eu fui lá e falei, não filho, ficou lindo, ficou bonitinho, nossa, que desenho legal, parabéns. Aí eu vi que eu estava cometendo erro e incentivei ele, né? Depois eu falei, só que aqui não é local, né? Eu fui lá, a minha esposa pegou um caderninho, deu um caderninho pra ele, né? E falou pra ele, ó, é aqui que você tem que desenhar, no caderno, né? E aí nós demos uma esponjinha pra ele e foi lá e limpou. Ele ficou todo feliz que ele limpou lá a parede, ele entendeu. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? O que nossos pais, e nós às vezes como pais também, acabamos bloqueando a criatividade da criança, né?
E nós somos ensinados sempre ao não. Não, isso não pode, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso não, isso não, isso não, isso não. E o que começa a acontecer? Nós vamos crescendo com esse conceito de não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E a gente vai colocando toda a nossa criatividade dentro de uma caixa, né? Vai jogando ela lá e quando a gente chega na vida adulta, a nossa criatividade está lá dentro da caixa já e a gente só faz aquilo que já estamos acostumados a fazer no dia a dia. E é o arroz com feijão, tá bom. E muitos colaboradores são assim, muitos líderes são assim. E aí a inovação ela vai ficando para trás, né? Então, eu vejo que o primeiro ponto é isso. Muitas das inovações elas não existem, elas não acontecem porque os adultos bloqueiam a criatividade e muitos líderes de empresa também bloqueiam a criatividade dos seus colaboradores. Por vários motivos, ciúme, inveja, porque vai dar trabalho, enfim. Ah, mas todos falam que são inovadores, que pensam em inovação, né? Bem, falar é fácil, né? Fazer já não é algo tão simples assim. E o outro passo também que a gente vê é que tudo para todo mundo é inovação. Ah, eu fiz um chinelo que agora brilha. Ponto, inovei. Não, continuou sendo um chinelo. É um chinelo que brilha. Não fez diferença. Porque no meu ponto de vista, né, e no ponto de vista de muitos escritores, inovação é algo que realmente é novo, algo que não existe, algo que vai transformar a vida das pessoas, atenda a necessidades daquilo que ainda não foi feito, né? Seja num processo, seja num produto, né? Seja num serviço, não importa. O que ele precisa trazer é algo diferente, algo que transforme a vida das pessoas, que utilize aquela determinada inovação, né? E aí, em alguns anos atrás, eu estava dando uma volta pela internet, eu gosto muito de pesquisar, por isso que eu estou criando esse canal, eu gosto de estudar muito sobre tecnologia, inovação, mudanças, transformações, coisas que estão acontecendo por aí. E aí eu estava vendo sobre o Elon Musk, né? O Elon Musk é uma das pessoas mais faladas, é o Elon Musk, enfim. E ele estava com uma ideia, não sei se essa ideia ainda foi para frente, né? Eu acho que ele está com essa ideia ainda, na verdade, de falar assim, olha, os aviões não são mais o futuro. No futuro nós não teremos mais avião. O ideal era fazer túneis por debaixo do mar, aonde os carros e os ônibus pudessem passar, né? Então, reduziria os acidentes de avião, acidente com morte, blá 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 dele lá, ele falou tudo isso daí, e ele queria viabilizar, né, na cabeça dele, esses túneis aí, e aonde você poderia pegar, deixar o carro em certo local e pegar o transporte ultra rápido e atravessar o oceano com esse transporte ultra rápido e lá do outro lado alugar um carro, enfim. Ele estava com essas ideias aí. E aí você me fala assim, poxa vida, é uma inovação, não é? Vai transformar a vida de pessoas, vai agilizar o processo, talvez diminua o número de mortes por queda de avião, custos de viagem, porque, né, seria algo fixo, tipo um trem, alguma coisa ultra rápida. Enfim, é uma ideia que realmente traria transformação, né? Então eu vejo isso como inovação, né? E aí a inovação tem essa característica. Eu estou contando isso para você agora, você fala, poxa vida, é uma ideia louca. Geralmente é isso. Imagine talvez a primeira pessoa que pensou num dispositivo voador lá. Alguns dizem que foi o Leonardo da Vinci, né? Pensou lá no helicóptero e tal, no conceito. A primeira pessoa que falou assim, um dia nós iremos voar. Ninguém acreditou, imagina só, todo mundo andando ali a pé, a cavalo, e de repente alguém está falando que ia voar pelo céu, ia atravessar talvez grandes distâncias em voo. É uma ideia louca, maluca, totalmente impossível de acontecer. Essa é a ideia das grandes inovações. Claro que aqui eu estou falando de grandes inovações. Já as pequenas inovações, elas acontecem nos serviços, acontecem em produtos no dia a dia, né? Melhorando ele e tal. E aí eu gosto de dar o exemplo do celular, né? Eu estava vendo esses dias que os aparelhos estão ficando cada vez mais caros, né? E aí eu te pergunto, o que eles estão trazendo de inovação? Eu vou falar para você nada. Todos os anos eles só mudam para vender mais e mais caro. As câmeras já são todas boas, todos eles atendem bem a velocidade, todos eles acessam todos os aplicativos da App Store e funcionam muito bem. Então, as empresas estão falando aí, estamos fazendo algo novo, todo ano faz um lançamento, faz um evento, faz tudo aquilo. Gente, é para lançar a mesma coisa todos os anos com preço mais caro, né? Está faltando inovação. A última inovação no celular foi o celular dobrável, com certeza. Na minha opinião, é uma inovação. Tem gente que não gosta, mas é uma inovação. É algo novo dentro do mercado, né? E dentro daquela ideia do Elon Musk, eu estava vendo que tem uma obra que está acontecendo. Eu vou até mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu sempre gosto de colocar algo no decorrer do nosso vídeo, porque ajuda
porque ajuda a gente a compartilhar das ideias junto com imagens, né? A imagem ela ajuda a gente a perceber a inovação. O que é esse vídeo aqui? Esse vídeo aqui, eu vou deixar rolando de fundo ali, deixa eu tirar o áudio aqui. Ele vai rolando de fundo ali. O que acontece? É uma obra que vai construir um túnel, a ideia do Elon Musk, por baixo do mar, né? Que vai ligar a Dinamarca e a Alemanha. Esse túnel vai ter cerca de 18 km de extensão, tá? E ele vai ser um túnel que vai ser realmente submerso, tá? Ele vai ficar debaixo da água, né? Vai ter uma via de trem, uma via de carro, via de pedestre, vai ter toda uma forma de atravessar. Vai ter em torno de 18 km de extensão, se eu não me engano. Vai passar aqui no vídeo, eles vão falar. 18 km. E aí, uma coisa que eu queria dizer, né? Já existe um túnel semelhante que liga a Suécia e a Dinamarca, tá? Esse túnel tem 16 km de extensão. A grande diferença é que esse vai ser realmente no fundo do mar, né? Primeira diferença. Mas o que é inovador aqui, né? Esse primeiro ele foi inaugurado nos anos 2000 e é considerado uma das melhores obras da engenharia de todos os tempos, né? Só que esse vai ser uma obra que vai superar aquela de 2000. Por quê? Por causa do método construtivo. Nós já evoluímos aí 22 anos. A construção civil ela vem evoluindo nos métodos de trabalho, a automação nos processos da construção civil, né? Você pode ver aí que a própria renderização da imagem já é uma inovação. Provavelmente isso aí foi feito com software, deve ter sido feito no BIM, né? Ter sido utilizado no V-Ray, sei lá, algum software que fez essa renderização para ficar tão bem feito assim, né? Mas a automação disso, a forma que vai ser construído isto já engloba um monte de inovação, né? E a própria ponte em si, por estar totalmente submersa, é uma inovação. Então, na minha opinião, a inovação ela precisa transformar a vida das pessoas. E dentro do Brasil, falando aí de Brasil, eu não consigo ver o Brasil trazendo inovações, né? O que nós vemos muito aí é alguns artigos científicos na parte de saúde, algumas ideias na aeroespacial, tem várias ideias, né? Mas inovação mesmo, gente, o Brasil ele ainda está muito atrás de outros países, por muitos motivos, investimento, educação, parceria. Imagina para fazer uma obra dessa aqui, o quanto de pessoas estão ouvindo? Estão ouvindo mais de 2.000 pessoas, 2.000 trabalhadores. São 7 bilhões de euros, se não me engano, 7,3 bilhões de euros para essa obra. Imagina o esforço coletivo que não é para criar, desenvolver e executar essa obra, né? Você viu ali mostrando aquilo que eu estava falando, né? Que vai ficar submerso e vai ter até a planta ali, né? Vai ficar abaixo mesmo do nível ali do mar, vai ficar para baixo. Muito legal. Então, inovar vai muito além, vai incentivar a juventude, incentivar a criança, né? Eu fiz aquilo que meu filho fez errado, mas meu filho mais velho, ele já vem aprendendo comigo, né, programação desde quando ele tinha 5 para 6 anos, ele já tem um computador dele ali, vai fazer 10 anos esse mês, ele já faz joguinho, ele já faz seus jogos, ele já faz pixel art, ele sabe programar, né? Se você tem filho, indico até que você ensine programação, porque é o futuro. Nós precisamos, a lógica de programação deveria ser uma matéria básica da escola, né? Assim como de finanças e outras coisas semelhantes, tá bom? O que você acha da inovação? Tudo que eu falei aqui são minhas opiniões. Eu acredito que nós temos muito espaço para inovar, para criar, para desenvolver novos projetos, igual, já pensou, né? Você participar de um projeto como esse, tá vendo ali as vias onde vão passar os carros, via de manutenção, onde vai passar o metrô. Então, imagina você criar coisas que vão mudar a vida das pessoas, né? Então, nós precisamos incentivar a inovação, nós precisamos investir nisso. Tempo, educar nossas crianças, educar nossos filhos para serem inovadores. Nós precisamos também abrir nossa cabeça, tirar a criatividade da caixa para criar coisas novas, fazer a transformação. Espero que você tenha gostado do tema. Estou falando aqui de maneira muito rápida e superficial sobre o assunto, é um assunto muito complexo para ser falado no vídeo de YouTube, né? Mas eu só queria colocar a minha opinião e te chamar a pensar um pouco sobre o assunto inovação. Vamos procurar as empresas que estão inovando, vamos incentivar e comprar produtos dela, vamos participar de projetos de inovação aí, de startups,
de coworkings, vamos participar, vamos ajudar aí as fundações, Fundação Araucária, Fundatec aqui no Paraná tem, e outras fundações aí do Senai, de Sebrae, vamos participar porque nós precisamos inovar, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.